o Botafogo vence o Palmeiras por 2-1 na partida de ida das oitavas de final da Libertadores e vou te falar, saiu barato pro Palmeiras, viu? Bem, começando pelas escalações. O Botafogo, ele vem com o seu time titular. O Arthur Jorge, ele deu uma poupada e uma mexida pro jogo contra o Juventude, que o Botafogo acabou perdendo pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana. Só que hoje ele coloca força máxima. Afinal, né, vemos a Libertadores. Já o Palmeiras veio escalado pelo Abel com aquela escalação de 3 zagueiros que também já tinha jogado contra o Flamengo, tanto na ida quanto na volta da Copa do Brasil. E aqueles titulares que tinham sido poupados o jogo contra o próprio Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no último domingo, eles voltaram para o time titular. Então a gente tinha aqui as duas equipes principais dos dois times que prometiam um grandíssimo jogo, principalmente por conta de toda a história criada muito pelo John Textor, né, daquela rivalidade que ele conseguiu desenvolver, falando daqueles casos de possível manipulação, as análises, né, os relatórios da inteligência artificial, a Leila respondendo e por aí vai. Então esse jogo aqui, ele tinha todo um contexto muito interessante para entregar uma partida e principalmente uma eliminatória muito interessante de se assistir e também de conhecer toda a história que ronda ela. E eu acho que esse jogo de ida ele foi a perfeita representação disso. Foi um jogo muito bom, muito movimentado e que eu vou discorrer aqui, né, no decorrer desse vídeo. Antes de falar do jogo em si, eu só queria destacar um pouco do mosaico absurdo que o Botafogo fez. Também fazendo uma alusão, né, a como o time ele acabou perdendo o Campeonato Brasileiro do ano passado e estaria supostamente ressurgindo como uma fênix. Um mosaico maravilhoso. A torcida do Botafogo ela tem esse costume de fazer mosaicos muito bons. E assim, já começa aquela partida com um clima de Libertadores muito gostoso, sabe? Ainda mais com esse mosaico, colocando você realmente no clima do jogo. Falando um pouco mais da partida. Nesse início de jogo, o Palmeiras ele veio com aquela estratégia mais ou menos de ficar um pouco mais defensivo, retrancar um pouquinho mais, assim como foi o jogo de ida contra o Flamengo pela Copa do Brasil, só que aqui eu via que o time ele tentava sair um pouco mais, o Abel ele conseguiu montar esse time de uma forma um pouquinho melhor do que naquele jogo contra o Flamengo, justamente para montar para esse contra-ataque e até mesmo para uma construção de jogadas, mas no geral o Palmeiras ele se mantinha muito atrás. Já o Botafogo ele tinha muitas jogadas ensaiadas, tinha aquelas jogadas treinadas em si, de triangulação, de passe em profundidade, principalmente por cima. Esse passe em profundidade por cima, nesse famoso lançamento também, ele foi muito utilizado pelo Botafogo durante toda a partida, principalmente buscando o Luiz Henrique, que é uma peça importantíssima para essa partida, principalmente para o estilo de jogo do Botafogo. O Luiz Henrique ele tá jogando uma bola absurda, é um jogador nível Europa que veio para cá, né, maior contratação da história do futebol brasileiro em quesito de valor em si, né. E, cara, o Luiz Henrique ele é muito diferente. Ele é muito diferente. E nesse início de jogo, que era um jogo muito truncado, muito parado, muito brigado, tanto por conta daquele contexto, o Luiz Henrique ele era meio que esse ponto de escape. Ele conseguia, numa jogada individual, deixar o Murilo, que sofreu no primeiro tempo, e posteriormente o Vitor Reis, que também sofreu na mão do Luiz Henrique, deixar eles para trás, criar boas jogadas e algumas finalizações. Inclusive o próprio Luiz Henrique ele tem duas boas chances. A primeira é que ele pega essa bola, vai driblando todo mundo, deixa dois zagueiros no chão e acaba chutando numa bola que passa rente à trave. E logo no lance seguinte ele também tem outra boa oportunidade que ele acaba chutando, só que a bola ainda assim passa triscando a trave. E aí você já vê que o Botafogo ele tava com esse volume de jogo mais alto em comparação ao do Palmeiras. Tava criando principalmente com o Luiz Henrique, que acabou perdendo essas duas chances e que podem no final da eliminatória fazer falta. O Botafogo criou bastante, principalmente nesse primeiro tempo aqui, e eu vi que o time ele merecia mais o gol. E a jogada do gol sai de toda essa pressão do Botafogo. O Igor Jesus, que fez uma partidaça, o principal jogador da partida no geral, né, recebe a bola pela ponta esquerda, ele espera um momento preciso pro Luiz Henrique ele fazer a ultrapassagem e ele dá um passe maravilhoso e o Luiz Henrique ele acaba completando de cabeça para fazer 1-0 o Botafogo. E aí toda aquela pressão que o Botafogo vinha fazendo, ela finalmente surtiu efeito e saiu o gol. E o Botafogo ele não recua, o Botafogo ele continua atacando, tentando não dar esse espaço pro Palmeiras. E você via que o Palmeiras estava sofrendo muito para conseguir sair jogando, principalmente por conta de uma marcação do Botafogo que estava extremamente ajustada. O Botafogo ele conseguia pressionar, fazer aquela marcação-pressão pós a perda da bola, né? Muito característica do Arthur Jorge, um time muito ofensivo, pressionava toda hora, e assim ele dificultava muito o Palmeiras nas poucas vezes que ele tentava sair para jogo. E acabou que o Palmeiras ele se via numa situação um pouco complicada, não conseguia sair para jogo, sofreu muita pressão, estava sofrendo diversos ataques.
Só que o time ele consegue acabar achando o gol num vacilo do próprio Botafogo. O John ele recebe a bola ali e o Rony vai fazer a pressão do John, que acaba chutando a bola, só dando aquele famoso balão pra frente. E acaba ficando com a zaga do Palmeiras. O Gustavo Henrique ele escora de cabeça, chega no Veiga, o Veiga faz o passe pro Rony, que escora de cabeça pro Maurício chegar e chutar pro gol. E ele acaba vencendo o John. Aqui eu vejo uma questão muito forte com o John, porque além dele ter errado aquele tempo e daquele chutão que originou esse contra-ataque pro Palmeiras, que acabou resultando no gol, eu acho que o próprio gol do Palmeiras em si, o chute do Maurício, ele era bem defensável e ela acabou tocando na mão do John, só que ele não conseguiu espalmar a bola. Esse cenário é tudo que o Palmeiras basicamente queria para essa partida. Embora tivesse levando muita pressão, o time ele conseguia resistir na maioria das vezes, embora tenha levado o gol, né? E ainda consegue achar esse gol num vacilo do Botafogo, o Palmeiras vencendo oportunista. Só que aí o Botafogo ele não sentiu esse gol como sentiria, por exemplo, no ano passado, naquela reta final de Brasileiro, que o psicológico do time estava no chão. O Botafogo ele continuou pressionando e aí você tem um lançamento maravilhoso por cima novamente, que chega no Igor Jesus, que ele consegue chutar num voleio maravilhoso, que a bola passa no meio das pernas do Everton para fazer o 2-1 pro Botafogo. E aí o time ele vai para o intervalo com essa vantagem, com o Botafogo jogando melhor, construindo para fazer muito mais que 2 gols. Eu acho que o Botafogo, principalmente se o Luiz Henrique tivesse aproveitado as chances que ele teve, o Botafogo poderia ter tranquilamente ido para o intervalo com um 3-1 ou até mesmo um 4-1. O Botafogo realmente construiu bastante esse primeiro tempo e merecia um placar um pouco mais elástico, na minha opinião. E na volta para o segundo tempo, esse cenário do jogo ele se mantém. O Botafogo continua pressionando, embora não sendo tão efetivo, não estava tendo as chances tão claras. Já o Palmeiras, ele continuava naquele baque mais ou menos de vamos jogar aqui muito defensivo, vamos tentar tomar menos gols e talvez levar mesmo esse 2-1 lá pro Allianz, porque no Allianz a gente decide. E o Botafogo, ele continuava pressionando, tentando algumas chances, só que o Palmeiras ele conseguia ainda mais na parte física, dar uma freada nesse Botafogo. E aí acaba que toda essa pressão do Botafogo durante toda a partida, com o time jogando numa linha extremamente alta, pressionando após a perda, jogando muito no contra-ataque, na velocidade, o time ele dá uma cansada mais ou menos ali pelos 70 minutos. É também, né, mais ou menos nessa faixa que o Abel ele coloca o Estevão, que é um moleque que ele é completamente diferenciado. Ele é realmente um ponto de criação, é um ponto muito diferente que o Palmeiras tem. E que se ele tivesse 100%, eu acho que o Palmeiras poderia até mudar esse cenário do jogo, que foi muito mais de defesa, e tentar se segurar para levar poucos gols. E aí nessa faixa final de mais ou menos 20 minutos, o Botafogo ele ficou um pouquinho mais na defesa, e o Palmeiras tentava criar. Principalmente com o Estevão, só que o time ele não chegava lá com muita qualidade, o John não teve nenhum perigo por seu gol, com essa blitz mais ou menos que o Palmeiras fez. E muitas vezes conseguia até sair para um contra-ataque. E aí o jogo ele termina nesse 2-1 mesmo. Pro Botafogo, esse 2-1 ele é sim bom, né? Você faz o fator casa valer, você ganha de 2-1 de um time bom, que é esse Palmeiras, embora venha vivendo uma fase de baixa, com jogadores desempenhando absurdos. O Luiz Henrique, que eu já falei, é um jogadoraço. O Igor Jesus, ele vem jogando muito bem. É meio que um paralelo perfeito pro Tiquinho. É meio que um Tiquinho mais novo, sabe? Vem jogando muita bola. Participou diretamente dos 2 gols. O Almada, ele é um jogador também diferente. É uma boa contratação que o John Textor faz pro Botafogo aqui nessa janela do meio do ano. Vai ajudar bastante esse time. É um centro criativo muito importante. Além disso, a zaga do Botafogo ela foi muito bem, com destaque aqui principalmente pro Bastos. Cara, ele ganha cada confronto físico, ele faz essa pressão muito bem, ele consegue cobrir o lateral, o zagueiro. O angolano ele é um baita achado do Botafogo. Já olhando aqui do lado do Palmeiras, eu vejo uma situação um pouco mais desconfortável, eu diria. O time, ele basicamente repetiu aquela estratégia que ele fez no jogo de ida da Copa do Brasil contra o Flamengo, basicamente se defendendo, indo pro Newton Santos para perder de pouco, ou, no melhor dos casos, encontrar um empate, que o time quase conseguiu, só que acabou levando depois o segundo gol do Igor Jesus. Cara, o Palmeiras ele vinha de até uma certa evolução nesses últimos 2 jogos que ele fez contra o Flamengo e também pelo Brasileiro no finalzinho do jogo contra o Inter. Só que parece que nesse jogo aqui, novamente, o Abel ele tentou fazer alguma mudança e só não conseguiu. O time, no geral, não foi bem. O trio de zaga, tirando o Gustavo Gomes, que não teve lá muitos erros, não foi bem. O Murilo ele foi engolido pelo Luiz Henrique. Posteriormente, o Vitor Reis também foi engolido pelo Luiz Henrique. O meio de campo, ele parecia meio perdido, embora conseguisse fazer a marcação. O Veiga, ninguém sabe o que o Abel realmente pediu para ele fazer. E no ataque, o Flaco Lopes ele foi péssimo no jogo, não recebeu a bola.
basicamente não tocou nela durante o primeiro tempo e acabou substituído. O Rony, ele recebia essa bola mais em profundidade para tentar fazer uma corrida, só que acabava tropeçando nele mesmo e caindo. E o Maurício, ele até deu uma salvada porque acabou fazendo o gol do Palmeiras, que evitou um possível 2-0 que seria muito problemático. Para essa volta, eu acho que ainda o Palmeiras ele tá completamente no jogo, embora todas essas críticas que eu acabei de fazer. É um time que em casa se transforma, é extremamente forte, e também você tem essa questão psicológica do último Campeonato Brasileiro que eu não sei como vai bater no Botafogo. Só que eu acho que o Palmeiras ele vai encontrar um jogo muito diferente do que ele encontrou contra o Flamengo. O Palmeiras ele jogou de um jeito semelhante contra o Flamengo e na volta o Tite ele acabou retrancando o Flamengo. Já que eu vejo que o Arthur Jorge ele não vai fazer isso de jeito nenhum. É um treinador que ele fica muito com as convicções dele, vai querer que o time jogue pra frente, pressione, saia no contra-ataque, principalmente em velocidade. E aquilo, se o Palmeiras ele quer buscar esse gol pra deixar a eliminatória igual, né, fazer o gol do 2-2 no agregado, ou até mesmo ganhar no tempo normal, ele vai ter que sair pra jogo e ele vai dar espaço. E cara, dá espaço pra esse time do Botafogo, com o Igor Jesus, com o Luiz Henrique, com a Almada, que são jogadores rápidos, que são jogadores com bom passe, que são jogadores com qualidade de finalização, eu acho que pode punir bastante o Palmeiras. Eu acho que o Abel ele vai ter um trabalho um tanto quanto complicado para esse jogo da volta. Eu tinha colocado naquele vídeo que eu fiz de previsões, né, que estaria 51-49 para o Botafogo. Eu ainda acho que o Botafogo ele tem a vantagem para avançar no geral no confronto. Porém, eu não duvido de nada do que o Abel pode fazer. Eu não duvido desse Palmeiras e eu realmente acho que eles têm condições de reagir. Porém, pela forma de trabalhar que o Arthur Jorge ele tem, de não mudar as convicções dele em situações como essa, eu acho que vai ser um trabalho bem complicado. Principalmente pelo fato de você pode até fazer 2 gols, mas se você abrir espaço o suficiente para o Botafogo fazer 3, não vai adiantar de nada. No geral é isso, essa aqui é mais ou menos a minha análise quanto a esse jogo de Botafogo e Palmeiras. É um jogo que, cara, cumpriu completamente as expectativas que pelo menos eu tava. Foi um jogo rápido, um jogo brigado, um jogo muito disputado, com chances boas até para cada lado, né? Embora o Palmeiras tenha ficado mais na defesa. Todo o ambiente, ele foi mais ou menos na bola, né? Você não teve cenas lamentáveis como você teve no jogo do Brasileirão, com aqueles bonecos tristes, né? Que alguns torcedores do Botafogo fizeram da Leila e do Edinaldo. E, cara, tá um clima muito interessante e eu tô bem animado pra esse jogo da volta que vai ser lá no Allianz. Com certeza vai ser mais um jogão. E, claro, pra ter sido um jogo muito bom, tem que ter tido uma arbitragem boa e eu quero bater de novo aqui nessa tecla. Eu já bati no vídeo de ontem, relacionado ao jogo do Corinthians Bragantino e também do Fluminense e do Grêmio. A arbitragem em torneios sul-americanos, ela vem sendo tudo aquilo que você quer para um jogo de qualidade. O árbitro não marca qualquer toque em besta, ele deixa o jogo seguir. E cara, isso é muito bom, principalmente porque a arbitragem brasileira ela não faz nada disso. Então é um alívio realmente você ver partidas boas assim, né? Tomara que a CBF veja o que está acontecendo tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana e acabe pegando pro brasileiro e assim, finalmente, melhorar um pouquinho da qualidade da nossa arbitragem. No mais é isso, se você puder deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos do canal e ajudar o meu trabalho, eu agradeceria bastante. Muito obrigado e até o vídeo de amanhã.